Olá, gente, boa noite. Estamos aqui com o programa Oi. Chá da Tati, nessa segunda-feira. E hoje, novamente, eu tenho duas convidadas. A gente está no mês do Setembro Amarelo, a gente está falando muito aqui sobre a temática da depressão e de suicídio, que não é uma temática fácil, mas é uma temática que vocês me pediram lá atrás. Eu conversei com a Carmencita, quando ela conversou com a gente sobre a vida após a morte, sobre reencarnação, e prometendo que nós íamos conversar sobre o assunto, e eis que estamos aqui. Então, logo depois da vinheta, o meu papo vai ser com a Carmencita e também com a Kátia, que depois eu pergunto sobre o nome dela, porque eu vou falar errado, então ela me ensina depois, tá bom, Kátia? Então, logo depois da vinheta, o papo é sobre Setembro Amarelo, sobre depressão, sobre luta, a gente vai falar bastante sobre isso. Estamos de volta já para dar início a esse programa. Vocês estão cientes que para falar com a gente, tirar suas dúvidas, para poder mandar mensagem para essas moças lindas que vão me acompanhar hoje, é só mandar no WhatsApp aqui da BSTV, no 13 997632664. Vai mandando para a gente, que quem sabe a gente vai trazendo elas para outros temas. Boa noite, meninas. Que Boa bom poder noite. conversar com vocês. Boa noite a todas e a todos. E a todos e a todes, como dizem a gente agora É, nessa inclusão. Eu vou É, começar, se você me permitir, Carmencita, como você já esteve por totalmente. aqui, Eu já sou eu vou velha começar. na parada. Você, Bruno, já são figuras de carteirinha aqui no Pois nosso é. programa. Então, Então eu vou começar. É Kátia Takeuchi. Takeuchi, isso, perfeito. Ah, que bom. Eu escrevi na mão. Porque eu falei, vai passar o programa, eu vou lendo. Kátia, seja bem-vinda ao programa Chá da Tati. E eu queria que você falasse um pouquinho de você, se você puder, para as pessoas já saberem quem você Sim, é. sim. Bom, eu sou graduada em psicologia há 37 anos só. Minha especialidade é em hipnose, então eu trabalho com a hipnoterapia. E é isso. Está há muito tempo trabalhando na área e a hipnose, trabalhar com hipnose tem algum nicho específico? Por exemplo, hipnose para emagrecimento, hipnose para depressão, hipnose para parar de fumar, ou é um âmbito geral? É geral. Você pode Geral. usar a hipnose, tanto para se libertar de alguma dependência, eu tenho especialidade em dependência química também, né? E pode usar a hipnose para síndrome do pânico, para depressão, para eliminar pensamentos negativos, síndrome do pânico, por exemplo. O bom da hipnoterapia é que ela tem um resultado muito rápido, né? Não é como a terapia convencional, que é muito demorado. Então, por exemplo, síndrome do pânico, eu já tive pacientes que em 2 consultas ficaram curados. E depressão também, fazendo tratamento, já terapia há muitos anos, tomando medicamentos. Então, a hipnose ela tem um resultado muito rápido, né? E é muito bom também para o assunto que está em pauta hoje, que é a depressão e o suicídio, né? É, Eu demorei para conseguir entrar nesse tema. Eu falei, eu vou esperar o Setembro Amarelo para eu me preparar, porque eu sou bem. Eu já falei isso com a Carmencita. Eu falei, eu tenho uma certa. é, é, eu não tenho uma certa maturidade resistência. emocional, então eu fui me preparando para isso. E já puxo para você, Carmencita, meu anjo, que já me recebeu lá no Manto Azul, que a gente já começou a conversar sobre algumas coisas, a gente deu uma palhinha lá, mas eu queria que você falasse novamente de você, novamente do manto, que eu acho que é importante a gente trazer, para depois a gente já entrar no assunto também. Bom, sobre mim, a minha formação sou enfermeira, mas eu atuei sempre na educação, principalmente, né?
Tem, e o meu foco principal são as práticas integrativas e complementares, que é toda a forma natural de tratamento, né, das várias possibilidades, mas sempre com o foco na saúde, não na doença, né? A gente trabalha muito com educação e saúde. E eu tenho mestrado e doutorado nessa área, né? O meu mestrado foi em filosofia da educação, o doutorado foi pela Unifesp em antropologia, né, em ciências da saúde, e eu tenho o meu, assim, o que me move nas minhas ações, nas minhas escolhas, é a questão da dor e do sofrimento. E é algo que me incomoda muito, né? Então, tanto na área profissional como na Fraternidade Manto Azul, a gente é muito voltado para isso. E nós estamos vivendo tempos complicados, que nós sabemos que tem a ver com a transição planetária, e estamos recebendo pessoas em situação de muito sofrimento. Sofrimento físico, sofrimento psíquico, e com risco de suicídio, muita gente, né? Então, nós temos mecanismos para lidar com essas situações, que a gente vai falar na medida que formos conversando. Perfeito. Eu já vou entrar na temática. Na semana passada, eu conversei também com uma psicóloga, falando sobre porque dia 10, porque do Setembro Amarelo, e aí fazendo pesquisa de campo, algumas pessoas que ou tentaram suicídio, ou que a família teve alguém que se suicidou, falou, a gente não gosta muito do Setembro Amarelo, e eu fui entender por quê, que é essa coisa de que só lembrar de falar nesse assunto nesse mês, aí depois se esquece, né? Uhum. E aí eu falei, que bom que a gente tem pelo menos um mês para poder falar. Eu acho que também a gente tem que falar no ano inteiro, sempre falar de Sempre acolhimento, fazer. de respeito, de cuidado. É. Uhum. Mas assim como tem o Outubro Rosa, o Novembro Azul, a gente trazer essa temática, luz para essa temática, acho que é importante. E vou conversar na semana que vem com um voluntário do CVV, que é o Centro de Valorização à Ai, que Vida, que faz beleza, é, maravilha. o número 188. A gente conseguiu contato com o CVV e eles vão conversar com a gente na próxima semana, também para a gente trazer um pouquinho de luz e um canal de apoio, de acolhimento e enfim, quero fechar esse mês com tudo isso. Então, vamos já Uhum. entrar, porque o que nos Tá. foi pedido a primeiro momento foi assim, Tatiana, gostaria que você abordasse sobre vida após a morte e suicídio. E aí a gente falou de vida após a morte e dividimos nesses dois programas, que agora a Aham. gente vai falar, dentro da visão kardecista espírita, Tá. o suicídio, e aí você, Kátia, complementa, entra e a gente vai falando disso aqui de uma maneira junta e que a gente leve o melhor para todo mundo que está vendo a gente. Eu queria fazer uma parte aqui. Você comentou do CVV, né? Sim. Existe o suicídio compulsório, tá? Se a pessoa tiver um apoio naquele momento, e o CVV é um órgão muito capaz e que já salvou muitas vidas, é muito importante que as pessoas conheçam isso, né? Porque às vezes elas não têm um apoio familiar, não têm um amigo ou têm vergonha de falar, porque infelizmente o suicídio tem um tabu muito grande, até para ser dito, né? E há um índice de suicídio atualmente no mundo inteiro em 40 segundos, né? Existem um índice de mais de 50, 60, 70 pessoas tentando o suicídio ou levando eles a vias de fato, né? Então tem o suicídio compulsório e tem o suicídio planejado. Esse compulsório, se tiver um apoio momentâneo, e o CVV é um desses apoios que a pessoa pode ligar, vai passar aquele momento, que é de 5 minutos mais ou menos, e vai ser evitado o suicídio. Então é importante o que você está fazendo aí, eu admiro muito, né? Essa divulgação que as pessoas não sabem.
né, que podem ligar para o CVV, porque elas precisam de alguém simplesmente para ouvir ou para poder falar e para passar aquele momento, né. Então é extremamente importante isso que você está fazendo, tá. É a minha opinião. Juntas, juntas, juntas. Eu acho que a gente está num movimento muito uníssono, eu acho. E eu estou É. muito feliz de ter vocês aqui, muito, 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 muito. Eu já vou começar a me emocionar. Eu falei, Carmesita, eu não tenho inteligência emocional para lidar com isso. Brincadeira. Vamos lá, Carmesita, vamos já Bom, abordar aí então, essa visão espírita e essa pegar esse pessoa ponto. essa questão da vida após a morte e suicídio, nós entendemos, dentro da doutrina espírita, que a morte física é um estado de continuidade. A gente deixa a nossa camada mais densa, que é a matéria, mas o nosso eu completo, ele segue em frente. Então, entender que você constrói a sua continuidade após deixar a casca é algo que ajuda muito a refletir sobre o que é que eu estou construindo para o meu amanhã. E ajudar as pessoas a entenderem isso, e veja, independente da pessoa ter uma religião definida, esta é uma realidade, né? Porque, num ponto de vista mais amplo, nada na natureza se destrói, se transforma sempre, né? E essa transformação que a morte significa, que é o cessar da vida material, ela não apaga a inteligência que somos, não apaga a essência que somos. Então, nós seguimos adiante com toda a nossa bagagem histórica, com toda a nossa sensibilidade ampliada e com toda a nossa visão intelectual. Lidar com a vida numa maneira em que você opte por enriquecer os seus dias no seu caminho de um suporte na área da espiritualidade, mais uma vez falando, independente de religião, mas aquela coisa de que existe uma interconexão entre nós e tudo que há fora de nós. Né? Da mesma maneira que nós estamos, enquanto planeta, conectados a um sistema solar que está numa Via Láctea, que é um pequeno ponto de luz num multiverso, nós a mesma coisa. Nós estamos conectados entre nós, com o planeta e com as outras dimensões espirituais de forma inequívoca, inseparável. Mas quem garante que tem vida espiritual? Bem, basta um pouco de observação, mas fazendo uma paródia não, oh meu Deus, estou atrapalhada aqui, uma comparação, né? O cérebro é muito rápido e a boca não acompanha, dá nisso. Então, fazendo uma comparação, pode rir aí, doutor. Você respira, certo? Você não vê o ar, você não pega o ar. Você, para sentir o ar, ele tem que ventar, ou frio ou quente, mas normalmente você faz o processo de respiração de maneira automática, não está se dando conta disso, e o ar está dentro de você. Né? Então, as dimensões espirituais, aquelas não visíveis dos olhos materiais, elas são perceptíveis de diversas outras formas. Basta dar uma olhadinha em todas as frequências de rádio, de TV e por aí vai. Né? A pessoa assiste um canal via satélite e pega a onda, transforma em sua imagem, então isso não é diferente para nós enquanto seres que fazemos parte dessa dimensão, multidimensão, na verdade, inteligente e escoante de vida. Escolher em qual frequência vibratória você vai estar, caminhar ou apertar, faz toda a diferença no que você vai construir para você depois que deixar essa carcaça.
pesada. E aí eu já quero fazer um gancho com a Kátia, com a doutora Kátia, para saber o seguinte: uma das coisas que nós falamos e aí eu queria ver também se vocês concordam, às vezes quando as pessoas recorrem, então, numa questão depressiva, que ela pode ser genética, tem uma questão química aí, que a gente pode falar que tem a depressão, tem algumas vertentes, né? A depressão que a gente falou no programa passado, mas é muito relacionada a uma dor que se torna física, né? Por alguma coisa que a gente não consegue conceber, não consegue ressignificar, e aí encontra o caminho do suicídio como eu vou fazer cessar essa dor. E aí, quando a gente correlaciona isso com uma vida espiritual, Kátia, o que a gente pode falar? Tipo, não é o fim da dor? Eu sou psicóloga, que é uma ciência, mas eu sou bem espírita. Eu trabalho, inclusive, com isso, né? Mas o que acontece no suicídio? O que faz uma pessoa a cometer um ato tão antinatural, porque é antinatural o suicídio, por isso que tem que ser muito estudado ainda, né? Porque todos nós, seres humanos, temos o instinto da sobrevivência, né? Então, é uma coisa instintiva. Então, ele está cometendo um ato totalmente antinatural, tá? É o desespero. Então, existem os fatores patológicos, né? 36% dos suicídios são cometidos por pessoas que têm algum transtorno patológico, o maior índice de bipolaridade, mas quando está na fase depressiva, né? Pessoas que usam drogas, abuso de álcool, né? Porque entra na fase do rebote, que é a depressão. Então, tudo está associado à depressão. Embora existem os esquizofrênicos com uma faixa de 10%, né? Os border também com uma faixa de 11%, mas o maior índice são os border, os bipolar, né? Mas tudo ligado à depressão. Então, assim, o que você entende é que aconteceu alguma coisa tão grave que eles estão desesperados, é uma atitude de desespero. Eles não conseguem mais conviver com aquela dor, né? Eles querem sair daquele sofrimento, daquela dor. Então, assim, as pessoas que não conhecem a espiritualidade acham que se você der um fim na sua vida, aquela dor vai acabar. Então, é muito importante que conheça a espiritualidade, porque aquela dor não acaba. Aquela dor continua e fica pior. Né? Porque aqui, quando você está encarnado, você tem ajuda. Mesmo que não tenha parente, não tenha amigo, ainda tem o CVV, tem outros órgãos aí públicos que também estão dispostos a ajudar. Depois que você desencarnou ou morreu, né, não vai ter mais essa ajuda. E a dor continua, a dor não cessa com a morte. Entendeu? Então não adianta cometer, mas a pessoa está num nível de desesperança tão grande que ela acha que se der um cabo à vida, aquele sofrimento vai acabar junto. Então é muito importante também que se diga sobre a espiritualidade, porque é um dos motivos que talvez a pessoa pense, será que vale a pena? Será que isso vai acabar? Não vai acabar. Né? A Carmencita pode falar melhor do que eu sobre isso. A gente está falando, eu até coloquei na legenda que a gente ia falar sobre a vertente espiritualista, trazendo porque quando me pediram para falar sobre reencarnação, a mesma pessoa, né, me pediu para falar sobre reencarnação e sobre vida após a morte, a gente subentende que essa pessoa que questionou, e aí a gente trouxe sempre dentro dessa versão. Então, Carmesita, eu queria que você explorasse também, isso, a dor cessa, dentro da visão kardecista, tá? Pode. Sim, tá. Embora eu fale pela visão kardecista, nós estendemos isso a todas as vertentes que são espiritualistas, né?
fazendo assim uma pequena fuga do assunto. Chico dizia que todos nós que acreditamos naturalmente na reencarnação não somos originários do planeta Terra, né? A gente já trazia esse comportamento, esse entendimento antes de estar aqui. E também, na visão espiritualista, o suicídio ele é considerado direto ou indireto. Então, as fontes para os gatilhos para que levam uma pessoa a escolher esse caminho, eles podem não ser diretamente o atentado à vida na forma como nós conhecemos. Um tiro, se atirar de algum lugar, tomar um veneno. Muitas vezes a pessoa não tem essa força, ou é o que ela acha que é força, né? Esse impulso de cortar a vida diretamente, ela não aceita o fato de que ela está procurando. Na verdade, ela está procurando o fim do sofrimento e não da vida. É que há uma desinformação que associa, né, de que acabando a vida acaba o sofrimento, né? E é isso que a gente tem que se bater. Mas existe o suicídio indireto que nós também vemos de uma forma alarmante, né? As pessoas que usam álcool em excesso, drogas, alta velocidade, esportes de muito risco, uso de armas, né? Frequentar determinados lugares, são buscas inconscientes da morte, né? De um cessar de alguma coisa que esta coisa está se configurando de uma maneira até então insuportável. Então, essa condição de tirar a vida nos remete ao seguinte: o nosso corpo, fazendo uma comparação também, eu gosto de comparação que facilita para entender, né? Acho que é mania de professor isso. Analogias são... A gente faz, né? Então, você para você receber uma determinada quantidade de energia na sua casa e não danificar os seus aparelhos, você tem filtros, tá? Diversos filtros que modulam aquela energia em dois caminhos, né? Ou 110 ou 220, mas você tem mecanismo para proteger seu aparelho, né? E nós também somos dotados disso. Quem faz essa filtragem de todas as milhões de frequências que chegam o tempo todo para nós é a nossa matéria. A matéria densa, ela é um redutor de velocidade, um redutor de frequência, porque o universo é tudo tão rápido e tão estuante que se nós percebêssemos tudo, nós não daríamos conta, nós enlouqueceríamos. Então, vai tendo uma barragem pelos nossos sensores naturais, então nós percebemos apenas uma faixa de som, uma faixa de cor e por aí vai, uma faixa de cheiros, né? E por aí vai. Então, quando nós não temos uma educação já anterior ou uma curiosidade anterior para entender ou para buscar respostas para além dessa densidade orgânica física, realmente fica difícil se agarrar em alguma coisa em momentos de desespero. Porque a tendência da pessoa é se isolar de informações que a contrariam. Ela barra, né? No fundo, ela sabe que não é o melhor, ela sabe tudo, mas ela abafa essa sabedoria interior e procurando se justificar, ela vai se isolando de tudo aquilo que possa demovê-la dessa ideia. Melhor que eu, a Kátia pode dizer, né? E deve dizer que às vezes existem ganhos secundários, né? A pessoa, por alguma razão, ela quer um tipo de atenção que ela não consegue de alguma maneira, então ela parte para alguma atitude mais exagerada, mais drástica. Mas voltando à questão da espiritualidade, como nós transitamos em frequências do universo, essas frequências captam energias semelhantes. Se eu estou numa frequência depressiva, pesada, infeliz, insatisfeito, incompleto e por aí afora, eu vou me associar eletromagneticamente com campos de força da mesma natureza.
o que torna o impulso para o suicídio dilatado, porque começa a agregar, né, como um imã, começa a atrair frequências dessa natureza e a coisa vai ficando insuportável e a crença de que não há saída se estabelece com muita facilidade. E é um alerta que a gente tenta fazer ao conversar com pessoas, é justamente para ampliar o entendimento de como nós estamos inseridos num contexto multidimensional e como as nossas escolhas emocionais e mentais nos coloca em faixas dimensionais mais elevadas ou mais inferiores e que podem nos arrastar para uma série de situações desagradáveis que resultam em problemas para nós mesmos. E esses E problemas agora? podem... Uhum. Não, mas eu quero fazer um gancho até com tudo isso que você falou, até para falar com a Kátia. Tem uma frase que você colocou agora que eu acho que a gente precisa falar essa frase sempre, sobre acabar com a dor e não acabar com a vida. Quando uma pessoa busca uma situação como essa, ela busca acabar com a dor, com o sofrimento e não com a vida. E eu acho que Sim. isso elucida muito o que a gente está falando. Então, eu vou pegar esse seu gancho com tudo que você disse e vou para a Kátia de novo. Kátia, ferramentas possíveis para termos esses caminhos de sanar o sofrimento e não querer sanar a vida. E aí você já faz um bate-bola com a Carmencita, porque agora eu tô ficando querendo ficar com vocês 2 horas de novo, Carmencita, socorro. Mas Vamos lá. é exatamente isso. Não é acabar com a vida, é acabar com a dor, né? É o desespero, terminar com o sofrimento. A pessoa não tem necessariamente a ideia de acabar com a vida, porque o sofrimento ele é tão forte, né, que ele contraria o instinto básico do ser humano, que é a sobrevivência. É porque ele ocupa Percebe? Ao todos os invés, espaços. Uhum. né? É assim, existem todos esses fatores. é, eu falo, o suicídio é algo que ainda tem que ser muito estudado. Tem os fatores patológicos, é evidente, mas é uma junção de fatores, do meu ponto de vista, que leva a pessoa a cometer esse ato. Né? Como eu falei, tem o ato compulsivo. Eu acredito que nesses atos compulsivos existem muita influência espiritual também. Tá? Sim. Além do sofrimento, porque você está em sintonia, é como estação de rádio, né? Você coloca naquela estação, é aquilo que você vai ouvir. Então, você está ouvindo lamento, sofrimento, dor, está na mesma estação dos espíritos que estão nesses sentimentos. E às vezes até influencia você a cometer um ato contra a sua própria vida, né? Que é um ato antinatural. Antinatural. Mas tenho Qual é a também ferramenta tenho agora? também o suicídio, que ele acontece de uma forma planejada. Tá? A pessoa começa a flertar com o suicídio. Uhum. Então a ferramenta é: fica atento. A pessoa que fala assim, ai, eu não vejo mais razão para viver. Ai, eu não vou fazer falta para ninguém. Ai, que vida é essa? Eu só trabalho, pago conta, não tenho nenhuma alegria. É ficar atento a essas frases, porque essa hora ela está flertando com o suicídio. Ela começou a flertar com o suicídio, né? E aí começa a virar um namoro. E depois a coisa começa a ficar séria. Ela começa a planejar como conseguir esse objetivo. Então, a Você primeira está coisa, as pessoas que estão ao redor, prestar atenção nas frases que ela diz. Ou até posta na internet, né? Prestar muita atenção nisso, no que as pessoas postam na internet, né? E acolher e não julgar. Ouvir e não falar. A pessoa precisa ser escutada, né? Então, isso é para as pessoas que estão ao redor, né? É uma das ferramentas. E indicar um tratamento. Elas precisam de ajuda.
né? Se a pessoa estiver aberta, a ajuda espiritual é extremamente importante, mas precisa também de um psicólogo, precisa também de um psiquiatra, dependendo do caso, ter um acompanhamento e fazer um tratamento para tirá-la desse caminho que ela entrou, que é muito triste. Ela vai precisar de ajuda para Agora, sair de lá. eu vou fazer um bate-bola com as duas. Assim, a gente falou bastante de frequência, e aí eu vou falar de duas coisas. A mental, quando começa a se flertar mentalmente, nem estou falando do âmbito espiritual, tá? Mas mentalmente a gente começa a flertar com com o suicídio, com essa depressão, falando frases, colocando situações na nossa vida, fazendo escolhas de situações, e aí dentro do âmbito espiritualista, a gente atrai espíritos naquela vibração. Então, a gente não tendo uma reforma íntima nos nossos pensamentos, aquilo que a gente planta, que a gente fala, vira semente, e aí aquilo que está brotando vai atrair espíritos também que vão naquela vibração, que não vão te ajudar a sair disso. E aí eu não sei qual das duas vai falar primeiro, mas daí uma já joga para a outra, eu só vou ouvir. Agora eu tô quietinha. Acredita. Bem, vamos ampliar um pouquinho, né, o foco, porque o contexto é multifatorial. Então, um caminho só não resolve, né? Sim, Especialmente porque, na visão nossa, alguém que tem esse impulso para a morte, ele está repetindo um padrão. Já vem na memória celular, no DNA sutil, aquela questão pendente, em que ela poderá escolher desta vez fazer ou não. E muitas vezes ela é inserida num contexto familiar que não existe uma afinidade suficiente para que se estabeleça uma relação de confiança e de proximidade, né? Existe a questão social, formal do vínculo familiar, mas não existe aquela intimidade que faça com que um jovem ou uma criança, porque hoje o suicídio infantil também é uma realidade triste, mas é que ela consiga falar para alguém mais próximo por laços familiares que está passando pela cabeça dela alguma coisa assim. E se não houver atenção, não houver essa sintonia desses laços familiares que muitas vezes são apenas biológicos, né? Não são espirituais, as pessoas no entorno não prestam atenção ou não conseguem ver todos os sinais que vão sendo dados, né? E com isso a pessoa se coloca num estado de isolamento maior ainda, porque ela está pedindo socorro indiretamente, mas ninguém está prestando atenção. Então, esse sitiamento em que a pessoa se coloca sofre, portanto, primeiramente, a questão de trazer essa bagagem na memória espiritual. Segundo, de estar num contexto familiar, nem sempre de sintonia de alma, mas de compromissos que juntaram aquele grupo. E terceiro, que não existe uma relação de intimidade suficiente para que esse assunto venha à tona claramente. Isso de um modo geral, sem considerar contextos patológicos. Mas no caso dos contextos patológicos, isso é pior ainda, porque a comunicação fica completamente inviável, né, entre as pessoas do mesmo núcleo. E então, com todo esse contexto, os possíveis acompanhantes ou interferentes de um outro nível espiritual compatível com a pessoa que está pensando nisso, se tornam sem barreira alguma. E se não há um cultivo a uma relação espiritual com a vida, que entendem que eu tenho uma essência, e essa essência tem uma relação vertical com uma força superior, se eu não tiver isso trabalhado em mim,
se eu não fui ensinado a fazer essa relação com a natureza que me envolve, com a vida que existe em tudo, eu dificilmente consigo, num determinado momento de estar descendo, né, em rumo a essa escuridão de alma, eu não consigo me agarrar em nada. Né, Kátia? É. Exatamente. É, a pessoa tá, sabe, não vê uma luzinha no fim do túnel? Conhece essa frase, Sim, né? Eu não vejo uma sim. luzinha no fim do túnel. E ela fica numa desesperança total, né? E é o que acaba realmente levando a esse ato, né? E, infelizmente, não são todas as pessoas que têm a mente aberta para a espiritualidade. Hoje em dia, graças a Deus, existe muito mais informação a respeito, mas eu trabalho com pessoas, né? Já há 37 anos. E hoje ainda encontro muita resistência, porque eu tento mostrar isso também para os meus pacientes, Uhum. porque nós somos uma trindade divina. É mente, corpo e espírito. Não adianta só tratar do corpo, não adianta só tratar da mente. Tem que tratar do espírito também, para que você seja uma pessoa sã, né? Fisicamente, mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Mas não são todas as pessoas que têm a mente aberta para isso, infelizmente. Porque é uma junção de fatores que leva à depressão, ao suicídio. É lógico que existem os fatores patológicos, mas acredito que isso também, eu vou jogar a bola para a Carmencita, tem a ver com a espiritualidade, porque, pelo que eu entendo, a pessoa até pediu para passar por essa provação para Perfeito. uma evolução, né? Então, ela sabia que tem muitas doenças patológicas que já são genéticas, a pessoa já nasce, ela sabe que vai ter essa doença e ela Uhum. acredita que está preparada para isso e às vezes não está, né? A Carmencita vai me corrigir aí, porque ela é muito mais experiente do que eu nesse âmbito aí da espiritualidade, né? Mas isso é um dos fatores também. Então, até no fator patológico entra a espiritualidade, no meu ponto de vista, Sempre, sempre, sempre. né? Então, é extremamente importante a pessoa se voltar para esse lado, para que ela tenha a cura, em todos os sentidos, não é só o suicídio, não. Tem muitas pessoas sofrendo com depressão, com síndrome do pânico, que estão hoje está no índice muito alto dos meus pacientes, né? E de várias outras, inclusive as doenças físicas já estão provadas que tem um fundo emocional. E esse fundo emocional está diretamente ligado com a espiritualidade, né? As emoções estão diretamente ligadas com a espiritualidade. Você não consegue estar bem se você não tiver com o seu espírito feliz, né? Numa sintonia boa, numa vibração boa. Me corrija aí, Carmencita. Não, é isso mesmo. É por isso que eu volto a reforçar a importância das crianças serem despertadas o mais cedo possível para isso, para essa ética cósmica, em que se entenda desde muito cedo que a vida é um patrimônio muito maior, né? Que ela não nos pertence, que ela é uma dádiva, independente de segmento religioso, mas ajudar a criança a ter responsabilidade com a própria vida é fundamental, porque na hora que a pessoa está no buraco, nada entra, né? Você não adianta você querer entrar com um discurso que ela não vai estar aberta, ela não vai estar permeável. Ao contrário, se houver algum germe já anterior, é uma porta de entrada para você jogar uma corda, jogar uma âncora,
né? E essa questão de que a dor ou o sofrimento, ele não está restrito ao corpo físico, também é um gancho. Quando a pessoa, a psicossomática está aí, a ciência está caminhando paralela a isso, a física quântica traz uma série de indícios, né, de apontamentos que nos ajudam. Quando você tem uma dor de alma, um vazio existencial, e você não sabe lidar com isso, não está preparado, não tem ajuda ou não se abriu para isso, você transfere sim para o corpo físico, através de síndrome do pânico, processo depressivo e tudo mais, porque se torna químico. Não é mais algo no plano da energia, se torna químico. Há um descontrole, um destempero, vamos dizer assim, em nível orgânico. E também nós precisamos ajudar as pessoas a perceberem que o nosso corpo, né, o nosso controle corporal, embora seja cerebral, a nossa mente é extracerebral. E essa mente extracerebral que está no comando. Então, ajudar a pessoa a perceber que isso também ajudar a conhecer isso desde cedo. Quando eu vejo hoje pais que falam assim, que vai esperar o seu filho crescer para decidir que também vai, eu fico realmente muito preocupada, porque quando isso acontecer, e se acontecer, pode ser tarde demais. E é muito fácil você adiar um compromisso que é de um pai, de uma mãe, sobre isso, atribuindo a algum caminho religioso essa tarefa. E não é essa tarefa, é dos pais, das pessoas que concordaram em trazer aquele espírito para a Terra, que abriram as portas para que essa pessoa, este ser, chegasse na dimensão material. Então, existem certos conhecimentos, certas indicações de vida que têm que ser obtidas em casa. Se vai ser por um caminho religioso ou não, não importa. E se for por um caminho religioso, tudo bem, porque a pessoa pode mudar esse caminho quando e se quiser. Mas quando ele existe, quando ele é semeado, a chance aumenta. Não vamos dizer que fique garantido de que não vai acontecer, porque outros mecanismos vão entrar em ação, inclusive os mecanismos que vão produzir estresses diversos naquele ser, para que aquele ser demonstre a sua capacidade de lidar com as dificuldades, de lidar com os reveses, né? Então, quando nós temos já um espírito mais amadurecido, mais preparado para isso, o sofrimento vai acontecer, o desespero vai acontecer, mas determinar um encerramento da vida não vai progredir, mesmo que passe pela cabeça, porque todos nós, sem exceção, em algum momento da nossa vida, já pensamos em deixar a vida física. É isso, todos. Importante também, desculpe-me, no programa anterior, em que eu conversei com a psicóloga Joyce Fernandes, a gente falou também, a gente falou de várias vertentes, né, dentro da psicologia, e a gente falou sobre educação, que educar tudo é cansativo, é exaustivo, é difícil, mas a partir do momento que você se abriu a ter um filho, eu não estou falando de é mais fácil, é mais difícil, não, mas educar é exaustivo, porque é repetitivo, é necessário que você dê atenção, que você veja o que ele está vendo na internet, o que ele está vendo na TV, como que está sendo a escola, é exaustivo, mas é necessário. E você trouxe isso dentro de um outro ponto que corrobora, eu achei isso excelente. Eu queria dizer isso. Meninas, eu vou dizer para vocês, a gente tem acho que 20 minutos de programa só, passa muito rápido, eu sempre falo isso. Então, eu queria começar a falar dentro, assim, de um outro jeito, tá? Como a gente
que tem uma certa consciência dessas situações, ou desses 3 pilares, ou que a Kátia colocou, separando totalmente aí o que é religiosidade da espiritualidade, que é o que a gente está falando aqui. Quais são essas pessoas que estão ouvindo a gente? Eu quero falar sobre respeito, acolhimento, sobre informação, sobre o que a gente pode passar para essas pessoas, para que a gente possa, dentro ou da hipnose, ou dentro da terapia, ou dentro da psicanálise, e dentro da espiritualidade karmecita, o que nós, que não temos isso geneticamente, ou que não temos essa necessidade, ou que não veio dentro da nossa consciência enfim, espiritual, o que a gente pode fazer para ajudar essas pessoas? Bem, Kátia, quer falar? Não, pode falar, amor, eu falo em seguida. Tá bem. Acho que uma boa sugestão é você, utilizando os meios que você tem, por exemplo, de comunicação, você incentivar essa pessoa ou propor a ela que ela olhe um pouco fora dela, que ela volte o olhar dela, a atenção dela para coisas fora dela. E isso não precisa ser necessariamente na religião, né? Existem caminhos, para alguns funciona a arte. Vai cantar, vai dançar, vai tocar um instrumento, vai participar de um coral, vai fazer uma escola de teatro. Para muitos pode ser esse caminho. Para outros pode ser a meditação, para outros a yoga, o tai chi, o liang kun, esportes radicais. Todos os esportes são saudáveis, todos eles são indutores de endorfina. Então, são muitas opções para a saída. A questão é descobrir qual é o ponto, né, o link para que aquela pessoa sinta alguma satisfação. E esse é, assim, o segredo, eu penso, né? Em que você consiga detectar ou ajudar a pessoa a detectar qual é esse link que tira ela, né, que é uma âncora que ajude ela a se pegar e seguir para que ela recicle a visão dela sobre aquilo e que ela consiga uma motivação, um elan para agarrar-se à vida e descobrir o quanto a vida é maravilhosa e que se ela puder esperar, né, mais um pouquinho antes, tudo pode mudar, né? E ela estava querendo encerrar oportunidades para ela que estariam no caminho dela e que ela simplesmente não esperou, não teve essa, não foi ajudado a perceber que essa continuidade, até traduzindo melhor o que eu quero dizer, os problemas só chegam porque já existe a solução. Quando nós não nos prendemos ao problema e nos abrimos, a solução vem de qualquer forma. Mas quando você foca só o problema, mesmo que a solução esteja na sua frente, você não vai enxergar. Nas nossas terapias, falo da nossa, mas em outros lugares tem, e nós temos várias formas de lidar com isso, tá? Nós temos, mas eu acho que essas estratégias a gente pode falar num outro momento e a Kátia completar isso que eu estou falando, né? Tá certíssima, é realmente um caminho, né? Encontrar algo que dê prazer para a pessoa, né? É aquilo que eu já falei, ficar atento naquelas mensagens, mesmo que sejam sutis, porque a pessoa, como eu falei, a que planeja realmente o suicídio não começa agora, tem o impulsivo, que é uma coisa momentânea, e nesse momento qualquer ajuda, principalmente o CVV, é fundamental,
né, se não tem ninguém ali na casa que pode acolher naquele momento. E tem aquele que já planeja, que é uma coisa que já vem de muito tempo, né? Então, nesses dois casos, é muito importante ter um acolhimento das pessoas, porque mesmo que a pessoa more sozinha, ela sempre tem pessoas ao redor dela, né? Ter um acolhimento, ter fé em alguma coisa. Não estamos falando de religiosidade, mas fé, né? Pode ser na espiritualidade, que é muito bom, mas pode ser na igreja católica, na evangélica. Ah, você tem fé numa pedra? Dorme com essa pedra, acredita que essa pedra vai te curar. A fé é um instrumento poderoso de cura. E o instrumento mais poderoso de todos eles é o amor. O amor cura tudo. É fundamental o amor. Então, é necessário o amor. E tem uma ferramenta muito importante que hoje está disponível, graças a Deus, pela internet, que é a meditação. A neurociência já comprovou, tá? Hipnose é meditação. Yoga é meditação. Uma oração é meditação. Ou seja, você entra no estado alfa da mente. Tá? Quando você entra no estado alfa da mente, o teu cérebro produz os neurotransmissores, serotonina, ocitocina, que são responsáveis pelo bem-estar, pela alegria, pelo amor. E o que causa a depressão é a queda nesses neurotransmissores. Eles fizeram, inclusive, grupos de estudos, né? Fizeram com monges, por exemplo, e o lobo frontal esquerdo dos monges era mais ativado, e as pessoas depressivas, ansiosas, era o inverso, era o lobo direito. E colocaram essas pessoas para fazer meditação 10 minutos por dia durante 2 meses. Depois fizeram exames clínicos, né? E foi comprovado que o cérebro dessas pessoas estava igualzinho ao dos monges. Então, a meditação está disponível na internet, de graça. Não precisa pagar uma terapia, não precisa pagar uma consulta com um psiquiatra. É só acessar a internet. E o que é 10 minutos em 24 horas? Não é nada. Isso vai curar, vai tirar o paciente, desculpa, é apto, vai tirar a pessoa daquele estado depressivo, né? Daquela ideação suicida. E pode fazer isso, todo mundo tem celular hoje em dia, né? É muito fácil. Então, fica a dica, faça Fica a dica. meditação, 10 minutos por dia, e vai ficar igualzinho os monges budistas, bem zen. Eu quero falar uma coisa que tem me cutucado desde que eu comecei a pensar no Setembro Amarelo, que é uma coisa que dentro de mim isso voga de algum jeito que se aflorou agora. Uhum. Quando eu comecei a fazer esses estudos, e eu quero trazer isso para vocês, eu quero falar sobre trabalhos voluntários. A gente falou de Entrou no cura. que eu falaria. Trabalhos voluntários. Quando a gente falou do CVV, o rapaz que eu vou entrevistar, o Basílio, ele me mandou algumas entrevistas, alguns materiais, e aí ele teve uma fala que é igual a essa que a Carmencita falou, que vocês me trouxeram, que eu vou ficar com isso assim, borbulhando. Fala, vocês alugam lugares na minha cabeça e ficam aqui, né? Vamos lá. Ele falou numa das entrevistas que ele não era uma pessoa que sabia ouvir. E que alguém disse para ele: você não sabe ouvir, você não ouve ninguém, né? Enfim. O CVV dá um curso de 4 meses para as pessoas para aprender a ouvir, porque tem uma técnica para poder, enfim. E aí, quando ele fez esse curso, porque ele queria aprender a ouvir para a vida dele, ele pensou: não é só isso. E aí ele passou a fazer o trabalho voluntário com aquela escuta que ele não sabia, enfim. Associo isso ao público que eu tenho no programa Chá da Tati. Eu tenho um público que é aqui da Baixada Santista, normalmente acima dos 30 anos,
homens e mulheres que são mais adultas, e numa região que temos muitos aposentados. Tenho muitas pessoas mais velhas que assistem a esse programa. E muitas delas se sentem sozinhas, se sentem na solidão, se sentem um pouco menos úteis porque se aposentaram, a vida mudou, enfim. Onde eu quero chegar? Eu vou tentar ser sucinta e jogar para vocês antes de acabar. Associando o trabalho voluntário a essa solidão, seria um caminho de ajuda? Seria um caminho? O trabalho voluntário poderia ser algo que a gente conseguiria reverter as sensações da depressão, da solidão, da tristeza, até o caminho do suicídio? Agora é com vocês, e vocês têm 10 minutos para falar, e eu vou ficar quietinha de novo. Do meu ponto de vista, eu vou dizer que sim. É um caminho, é um caminho. Faz você se sentir útil, e você está doando e também está recebendo. Você não está só doando. Eu também faço trabalho voluntário e eu falo, eu não dou, eu recebo em dobro. Então é muito bom. Façam sim. É um Na linha do caminho. que eu estava. Sim, com certeza, é um caminho seguro. E completando o que eu estava dizendo, é exatamente isso. Alguma coisa que tire a pessoa de dentro daquele buraco, vem na esteira dessas opções que eu disse, o envolvimento em alguma causa solidária. Animais, né? Ah, mas eu não gosto de bicho, eu tenho alergia, que a gente tem mania de dizer que tem alergia de bicho, né? Eu já tenho alergia de gente, mas tudo bem. Mas faça alguma coisa no seu bairro. Olha, junta 2, 3 vizinhos, verifica se tem alguém que precisa de uma ajuda, de um banho, de uma comida, de que se limpe a casa, né? Então, você, saindo de você, você consegue enxergar oportunidades para ser útil e para ter sentido e encontrar prazer de inúmeras formas. Você não precisa se envolver em grandes causas, não precisa ir lá para o Médicos Sem Fronteiras, não precisa se enfiar lá na África, né? Nem em nenhum lugar longe. Você pode estender a ajuda na sua quadra, no seu quarteirão, no seu bairro. Sempre tem pessoas que querem ajudar, mas elas precisam que alguém lidere. Então, se você abrir espaço para liderar, para buscar, você vai ficar impressionado com a capacidade que surge de realizar grandes coisas a partir de um pequeno gesto de deixar de olhar para si somente e passar a olhar que a dor que dói em você dói em alguém. O sofrimento que te que te vergasta a alma está alcançando alguém, porque a sincronicidade, as frequências, elas unem. Então, quem sabe você possa pensar assim: será que tem alguém que está sentindo o que eu estou sentindo? E se mobilizar para ir. Alguém que está na cama e não tem quem ajude, alguém que os filhos abandonaram, alguém que perdeu um ente querido, alguém que está num momento de dificuldade financeira ou de solidão. Então, ou eu mesmo ir para uma zoonose, né, andar pela rua com comida, com ração, e deixar um pouquinho ali na esquina que algum bichinho vai comer, meu Deus do céu! Ou então você cuidar das plantas que possam ter na calçada, tem uma árvore lá, você cuidar, se responsabilizar por aquela árvore. Se tem um terreninho ali por perto, você fazer ali uma horta, plantar alguma coisa. Enfim, saindo de você mesmo, do acreditar que não há saída, que é o fim do mundo e que o seu sofrimento é o maior do universo, né? Que é um ponto de vista, né, equivocado, é uma saída extraordinária. Sair de si para servir, parafraseando André Luiz, né? Quem não vive para servir não serve para viver. É uma lei da natureza. Tá? Todos servem. A natureza é um prestar serviço o tempo todo para nós.
Então, nós precisamos aprender isso com a natureza, porque isso garante que a nossa alma fique em pé e que a gente saia vitorioso de todas as lutas, que todos nós passamos por lutas, todos, não há exceção. E ter esses vínculos positivos, né? Ter essa visão, ou ser ajudado a isso, é um ponto de partida que pode ajudar a evitar ou, sei lá, de alguma maneira interferir numa situação em que alguém esteja pensando nessa saída equivocada. Eu não aguento. Eu vou falar muito. Eu não aguento porque eu acredito nesse mundo, sabe? Eu acredito. Uhum. O que você descreveu é um pouco do que eu acredito. Então eu acho que eu fiz isso da outra vez. Eu vou dar um depoimento meu, que é algo meu. Tá. Eu tenho o objetivo de fazer uma pessoa sorrir por dia, alguém que eu não conheço. Eu posso estar na fila de um mercado, eu não sei. Eu vou mirar alguém que eu acho que está precisando de um sorriso e eu vou sorrir para aquela pessoa. Eu fico feliz quando eu arranco um sorriso de alguém que não está sorrindo por algum motivo. Isso é meu. E aí eu falei, eu sei fazer isso na minha cabeça. Eu me coloquei esse propósito. E eu faço isso, eu levo a sério. Tipo, se eu não faço isso no dia, alguma coisa me faltou. E quando você falou, eu não tenho muitos talentos, muitos dons na vida, eu não tenho muito tempo, eu trabalho, eu volto para casa. E aí eu falei, cara, eu acho que isso é uma contribuição pequena, mas que talvez faça diferença na vida de alguém. E você me falando agora, de levar uma ração na bolsa, e se você vir um cachorrinho, você fazer. Não precisa de algo muito grande, mas se você descrever um mundo com o qual eu acredito, que cada ação pequenininha pode fazer um mundo melhor. Então, enfim. O beija-flor no incêndio da floresta, né? E a gente vai começar as despedidas. Pronto, aí já acabou para mim. Eu vou pedir para vocês, cada uma, se vocês quiserem dar um telefone, se vocês quiserem colocar onde as pessoas te encontram, se quiserem falar só do manto, para a gente começar essas despedidas antes de eu finalizar com as pessoas, o caminho está aberto para vocês, já ciente de que vocês vão voltar. Só quero dizer isso. A camiseta sabe, demora um pouco, mas eu quero de volta. Eu quero pegar o gancho dela e dizer que como ela faz, você, eu, Carmencita e o mundo todo pode ser uma pessoa que pode salvar uma vida. Então seja você essa pessoa. Eu, você, Carmencita e o mundo todo. Todos nós podemos salvar uma pessoa. Não é fácil, mas podemos. Com um gesto simples. Você faz um gesto muito bonito, que as pessoas sigam seu exemplo. E passando meu contato é 13 99632 4492. 13 96 99632 4492. Kátia, eu vou ler na mão de novo. Takeuchi. Gente, eu vou colocar para quem está assistindo aqui, se você não pegou o telefone da Kátia, entre em contato com a gente no 13 99763 2664, que a gente vai passar o contato dessa coisa linda que é a Kátia, que estava aqui com a gente, para vocês conversarem com ela. E é um prazer ter te conhecido. Já estou amando a Carmencita ter trazido você para essa rede, que é o programa Chá da Tati. Foi meu. Carmencita, agora com... Então, quer fazer como a gente fez lá no manto? Você quer fazer como a gente fez no manto? Eu vou falar um pouquinho das nossas atividades, tá? Vou falar um pouquinho das nossas atividades. Mas é a corrente do bem. Você quer fazer como no manto? Eu finalizo aqui e você termina, como a gente fez lá no manto, quer? Olha,
E daí eu vou falar das atividades que nós temos, é isso? Você pode falar do que você quiser, e aí você pode Uhum. falar dela e fazer a oração final. Ou, se você não quiser, tudo bem também, aí eu É. falo depois de você. Eu vou te dar de novo essa chance, porque quando você vem, eu não gosto de perder você. Olha, É, não ok. seja. Então, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas atividades que se propõem a uma reeducação de alma, se propõem a uma abertura de consciência e uma ressignificação da forma pela qual você está caminhando pela vida. Lembrando que todos nós estamos e não somos daqui. Então, ao estar aqui, é importante que nós entendamos que esse estar aqui pode ser de uma maneira extraordinariamente rica quando nós mudamos o nosso foco, quando nós ampliamos a nossa visão de mundo e do entendimento de que nós somos uma pecinha de um imenso tabuleiro de xadrez. E que para o jogo existir, todos nós somos fundamentais, independente de quem a gente seja e onde a gente esteja. Então, esse é o trabalho do manto, trazer essa perspectiva da vida espiritual como sendo não algo separado ou fora da gente, mas algo em que nós estamos inseridos. E temos os tratamentos. Nós dispomos de atendimentos fraternos na segunda e na quinta-feira, tanto com palestra elucidativa, como recurso da corrente magnética, que é um tratamento que realinha as suas forças internas e ajuda que você se sinta mais tranquilo, mais centrado, mais sereno, e ao mesmo tempo vai despertando uma força interna e você vai se reorganizando, tá? Existem as atividades que lidam com os possíveis acompanhantes, mas hoje, cada vez mais, nós sabemos que os nossos inimigos moram dentro de nós. E descobrir esses inimigos internos e ressignificá-los é um caminho seguro de qualidade de vida. Tá? Nós temos também uma clínica de práticas integrativas, através de terapeutas voluntários, que dão suporte aos nossos assistidos na parte espiritual, com a acupuntura, reiki, toque terapêutico, né? Mochabução, e outras florais, essas práticas. E temos ainda um trabalho chamado apometria e captação psíquica, em que nós vamos aprofundando os nossos eus internos. Nós vamos trabalhando em cima dos eus internos sabotadores. Então, essa é uma prática também muito eficiente e que nós eu estou preparando uma equipe para atuar com isso, para que as pessoas aprendam a perceber da onde vem o tiro, né? Vem lá de dentro, de alguém oculto, de alguém que não concorda com o estar no mundo hoje do jeito que está, tá? Mas, sobretudo, nós recorremos ao nosso terapeuta maior, a nossa estrela divina, que nos trouxe uma filosofia de vida. E essa filosofia de vida nos ensina a amar o que está fora de nós, tanto quanto nós amamos o que está dentro de nós. Porque dentro de nós está o princípio de tudo. E nós somos uma parte do todo que se partilhou em amor para que nós existíssemos. Ter certeza disso, ter essa consciência disso, é a nossa maior arma para lidar com a dor. Porque a dor pode ser um obstáculo, mas quando nós sabemos lidar com ela, ela se torna um trampolim e nos remete para outros patamares da vida, nos ajuda a ficar na ponta do pé e olhar o que está além do muro, porque o muro é apenas uma ilusão de encerramento de possibilidades, né? E na ponta do pé a gente vê que lá, do outro lado, tem um horizonte muito amplo para a gente transitar, para a gente respirar e para a gente viver. Essa é a nossa mensagem. Ei,
E para todo mundo que acompanhou a gente até agora, que ficou aqui, eu quero dizer, bom, primeiro para vocês duas, um beijo do meu tamanho, que, que quero agradecer o tempo, a disponibilidade de vocês estarem conosco. E para quem assistiu, para quem ficou com a gente, nas legendas a gente vai colocar aqui as informações de telefone, onde fica o manto, e eu desejo para vocês uma semana incrível, que essa semana seja excelente e que vocês tenham boas escolhas, que vocês olhem para o outro e para si e que a gente consiga junto aqui com as meninas, comigo, com a BSTV, nos unirmos para fazer cada pedacinho desse mundo um pouquinho melhor. Se a gente conseguir fazer uma pessoa ter isso no coração, já valeu a pena. Beijo para todo mundo, uma semana incrível e eu já estou emocionada. Temos muita oportunidade. Beijo, beijo, chefe. Beijo, meus amores. Strong.